Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissionalcast, um podcast exclusivo e dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito extremamente estratégico. Por aqui, vêm profissionais de sucesso no mundo corporativo, donos de empresas, diretores de RH, especialistas de carreira, para que a gente possa conversar de um jeito extremamente leve, mas ao mesmo tempo assertivo, sobre como você pode se destacar e crescer de um jeito especial no mercado de trabalho. Hoje a gente está com um episódio diferente. Hoje eu trouxe a minha sócia, a Alessandra, para que a gente possa conversar um episódio de um formato diferente. É isso hoje? Exatamente. Estou aqui mais uma vez. Prazer sempre estar aqui nessa mesa. E hoje a gente vai conversar sobre crescimento profissional, que é uma coisa que o pessoal tem buscado muito, vocês, os profissionais, né? E que ajuda todo mundo. Todo mundo quer crescer profissionalmente. Então, essa vai ser a temática de hoje. Show de bola. Então, vamos lá. E, para começar, como é que eu posso mostrar que eu quero crescer profissionalmente? Como é que meu chefe, meu líder pode saber disso? Porque, às vezes, o pessoal fala que tem medo de mostrar, que pode parecer que eu estou querendo aparecer. Mas como é que eu posso mostrar que eu quero esse crescimento profissional? Como mostrar que eu posso crescer, o que eu quero crescer no meu trabalho? Aqui existem algumas partes aqui que a gente pode trabalhar. Eu acredito que o crescimento profissional ele é uma combinação de performance com posicionamento. Se eu fosse falar, mais importante é posicionamento. Rodrigo, por que posicionamento? Porque o posicionamento é de você se posicionar já na próxima posição, não estando lá ainda. Então, se você consegue ser o profissional que consegue entregar uma demanda, que consegue ter a maturidade, consegue ter a visão da próxima posição, você está se posicionando já para o próximo patamar. Só que nem sempre isso é tão claro. É interessante você formalizar isso com o teu chefe. Como é que você pode fazer isso? Construindo o teu plano de desenvolvimento individual e alinhando o teu chefe para esse trabalho. Chamando o teu chefe para uma pergunta e falando o seguinte: chefe, eu quero ir para o próximo nível, eu quero ir para a posição X. O que eu preciso fazer para ir para aquela posição? Quais são as 3 principais competências? Quais são as principais atividades? Qual o melhor caminho que você me recomenda ir para lá? Me ajuda a montar esse plano para que a gente possa construir. Um ponto interessante sobre crescimento profissional é que muitas vezes a gente acredita que é o chefe que tem que chamar e falar o seguinte: ó, você está promovido, você vai para tal posição. Não. Você pode chamar ele, alinhar as expectativas para que você consiga construir esse caminho. E algo que eu consigo fazer de maneira muito clara é se eu faço esse trabalho internamente, junto com o meu chefe, ou se de maneira externa eu vou fazendo ali uma preparação, invisto em formação, invisto em mentoria, invisto em algumas ações para que isso reverbere dentro da minha empresa que eu estou me preparando para o próximo nível. Tudo isso eu estou falando sobre posicionamento. E com certeza isso vai acelerar o teu crescimento profissional. E posicionamento, nesse caso, é você se posicionando e mostrando, entregando resultado, sendo a solução. Mas muita gente, assim, atribui isso à minha vida pessoal. Eu preciso crescer profissionalmente, chefe, me ajuda aí, tipo assim. E não é bem assim, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Chegar com deixar a sua preocupação pessoal com o seu chefe não é bem o caminho, né? Como é que a gente pode fazer nesse caso? Você está passando por uma dificuldade? O caminho do crescimento profissional são 4 etapas: performance, posicionamento, conhecimento e exposição. Não tem nada a ver com a tua vida pessoal. Óbvio que isso é importante, isso é relevante, mas isso deve ser como motivação. Não como justificativa interna, até para cobrar o teu chefe, que é isso que precisa acelerar o teu crescimento profissional. Quando eu falo sobre performance, é de você ter priorização das atividades que vão fazer você ter mais destaque. Muitos profissionais começam na segunda-feira, apertam o piloto automático, vão de segunda a sexta-feira, fazendo sempre a mesma coisa, o mais do mesmo. E no final do dia eles não sabem aquilo que era mais importante, aquilo que era mais relevante, ou aquilo que traria mais impacto na posição. Então, performance é ser inteligente da maneira que você faz aquilo que você tem que fazer. Então, uma dica extremamente prática e simples. Lista as atividades que você pode tirar 7 no teu trabalho. Ou seja, atividades de baixo impacto e baixa exposição. Lista as atividades que você precisa tirar 10, ou seja, entregar realmente com excelência. Atividades que vão ter impacto na tua posição. Mas o que vai fazer você acelerar o teu crescimento profissional são apenas 3 atividades onde você deve tirar 11. O que é que significa isso? Atividade com alto nível de exposição, atividade que o teu chefe valoriza e atividades que se conectam com o próximo nível e com a próxima posição que você quer trilhar. Se você entrega essa performance, dificilmente você não vai acelerar o teu crescimento profissional. E quando é aquela vaga ou então aquele setor que já não tem mais para onde crescer? Às vezes é uma empresa pequena, mas aí você não sabe mais para onde você vai decidir fazer uma transição de carreira, transição de área. E aí, o risco, como é que faz isso? Você fica com aquele medo? O que é que você indicaria? Existem aqui algumas possibilidades. Primeiro, eu acredito que todos os profissionais precisam ter um plano de carreira.
Plano de carreira, eu estou falando de algo que é de curto, médio e longo prazo, ou seja, objetivos de 0 a 2 anos, que eu considero curto prazo, entre 2 a 4 anos, que eu considero médio prazo, e acima de 5 anos, onde eu considero que é longo prazo. O que é que o profissional precisa fazer? Analisar o momento dele atual e projetar o futuro desejado que ele quer. Se você, analisando o teu momento atual, entende que dentro da tua área ou da empresa que você está, não tem espaço de crescimento, você precisa se preparar e se movimentar. Enxergando quais são as outras empresas que fazem sentido, se você quer trilhar um caminho ainda dentro da tua área de atuação, quais são empresas maiores, onde são empresas que têm oportunidades que se conectem com o meu futuro desejado. E não tem problema, você tem que analisar a tua empresa como uma profissional SA. E aqui, quando você faz isso, fica muito mais estratégico, você consegue se preparar sem desespero, mas você consegue fazer uma análise do mercado. Até porque quando as empresas vão fazer contratações, elas avaliam as opções do mercado, ou seja, os candidatos, para escolher o melhor candidato. Por que você não pode fazer isso na tua posição se você entende que dentro da tua corporação, da empresa que você está, não tem mais espaço de crescimento? Então, é importante você fazer isso. Então, mapeie empresas que têm cenário semelhante, empresas que você valoriza, para que você comece a construir network, utilizar LinkedIn e se aproximar de oportunidades lá. E como é que eu conseguiria, por exemplo, me diferenciar dos demais? Que hoje em dia muita gente faz certificação, às vezes online, tem muitos cursos, muitas possibilidades. Mas na prática não é a mesma coisa. Só um certificado não vai dizer como é que eu vou agir, como é que eu vou atuar. Então, como é que você indicaria como realmente me diferenciar das outras pessoas? Sendo muito sincero, os profissionais são pouco estratégicos no dia a dia de trabalho. Eu acabei de utilizar um exemplo onde você precisa ali mapear as atividades 7, 10 e 11. Quase nenhum profissional faz isso. Outra coisa, o uso de palavras-chave. Quase nenhum profissional sabe as palavras-chave que ele precisa utilizar para se posicionar. E o que é mais difícil para a grande maioria dos profissionais é a exposição. Não é formação que vai acelerar o teu crescimento. Isso pode ajudar. Mas o que vai acelerar o teu crescimento é o posicionamento da próxima posição que você quer chegar. E uma das principais maneiras de você fazer isso é fazer exposição estratégica. E existem 3 níveis de exposição no ambiente de trabalho. Microexposição, você com o teu chefe. Teu chefe não sabe tudo que você faz. Então, você precisa compartilhar com ele algumas atividades para que ele esteja atualizado do trabalho, das entregas e do posicionamento profissional que você tem. Exposição, que é aquilo que você faz com a tua equipe, compartilhando boas práticas, oferecendo ajuda, se relacionando com essas pessoas. E o terceiro nível é a macroexposição. É quando você tem o teu trabalho e o teu posicionamento profissional indo para além da tua equipe. Quem precisa fazer isso de maneira mais inteligente é o teu chefe. E qual é o caminho mais assertivo? Entregar alguma coisa que ele valoriza, que ele vai valorizar isso, vai compartilhar para cima. Então, uma forma inteligente de você se destacar no teu ambiente de trabalho é utilizando os 3 níveis de exposição. Micro com o teu chefe, exposição normal com a tua equipe e macro para além daquilo da tua equipe. Esse é um caminho mais estratégico e inteligente. Você falou aí agora das exposições e envolveu também a liderança, as chefias. Mas a gente sabe também que hoje em dia no mercado de trabalho nem todos os chefes têm essa visão, não querem acabar expondo o funcionário porque pode perder, porque pode ocupar o seu lugar. Tenho também colegas, tenho amigas que acabam, que o chefe fala assim, não, você vai ser promovido, vai abrir uma vaga. Promessas, mês que vem, promessas. O tempo inteiro, e você fica com aquela expectativa, você cria uma coisa assim, e é frustrada. Então, assim, como lidar também nessa questão de ambiente tóxico, às vezes liderança tóxica, que não quer que o seu liderado cresça. Ele não fica feliz com o crescimento do liderado, que é ao contrário, né? Então, como é que a gente lidaria com isso? É uma situação difícil, tá? E eu confesso que eu já passei por isso. Eu já passei pelos 2 cenários. Ambiente tóxico, onde eu demiti a empresa, tá? Eu não demiti colaborador, não. Como é que demitir a empresa? É pedir demissão. Ah, sim. Pedir demissão. Decidi fazer uma transição. Trocar não o era lugar aquilo onde para você você, tá. né? Não era. Então, você busca primeiro, eu falo, busque primeiro mudar o ambiente. Sim. Se você não conseguir mudar o ambiente do teu trabalho e ainda continua tóxico depois de 6 meses, aí você busca mudar de ambiente. Esse de ambiente ele pode ser de área ou ele pode ser de empresa. Então, você precisa analisar para poder decidir, se preparar e fazer a transição de maneira assertiva. Então, quando o ambiente é tóxico, você precisa primeiro buscar mudar o ambiente, se não conseguir buscar de ambiente, e aí às vezes é demitir. Demitir esse chefe que é tóxico, demitir essa empresa que não tem esse ambiente, uma empresa que vai buscar ali discutir ou negociar seus princípios e valores. Não negocie isso nunca, esse é o primeiro ponto.
Sobre promessa, eu recebi muita promessa. Daqui a tanto tempo você vai ser promovido, em pouco tempo está promovido, a tua promoção está chegando, a tua promoção está saindo. Então, isso daqui, a gente precisa ser muito sincero. Entender o nível de verdade e transparência da liderança em relação a isso. No meu caso, especificamente, eu enxergava que era verdade aquilo ali. Que eu via o meu gestor buscando e brigando por mim e pelo meu crescimento profissional. Então, eu enxergava nos olhos dele. Eu via as atitudes dele, os comportamentos dele e me fazia o seguinte, poxa, o meu chefe, ele tá falando os prazos que ele não está sendo real na prática, mas eu vejo o quanto ele tem se dedicado para transformar isso real. Você fala assim, a barreira não era eu, era outra coisa, certo? E aí você precisa fazer o diagnóstico, porque às vezes você culpa o teu chefe e nem sempre é ele. Entendi. Às vezes é uma política da empresa, às vezes é uma situação, um cenário ali que é mais desafiador e que nesse cenário mais desafiador existe um certo time ideal para acontecer isso que você estava esperando. Então, faça um diagnóstico claro. Onde é que está o gargalo dessa situação aqui, dessa promessa? Está no meu chefe? Está na empresa? Está na política? E entenda a oportunidade. Agora, se você entender que essa promessa é um discurso vazio para enrolar você, demite mais uma vez. É o caminho, né? Não tem o que fazer. Falando ainda sobre liderança também, a gente também pode aqui aproveitar esse espaço para falar para a liderança, que hoje em dia o pessoal também é fundamental. O papel do líder, ele acaba influenciando no trabalho em equipe, acaba influenciando na rotina. Vai estar ali, como você fala muito, 1/3 da nossa vida, a gente está ali trabalhando. Então, o chefe está ali sempre. Peraí. Sério. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo agora, você já parou para refletir que 1/3 da tua vida você está no trabalho? Quantos anos você está trabalhando? Ou quantos anos você vai trabalhar? A gente começa a trabalhar, sei lá, eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos. Hoje, eu trabalho há 16 anos. Eu vou trabalhar mais quantos anos? Mais uns 30, 40? Por aí. Imagina trabalhar de uma forma pesada, tóxica, em que você não é admirado, você não é reconhecido. Então, assim, aproveitar esse espaço também para falar para a liderança. O que é que a gente poderia falar para a liderança para que ela possa fazer esses profissionais crescerem? A gente tem que gerar uma geração de profissionais que querem o bem dos outros profissionais. Então, o que é que a gente poderia também passar para essa liderança de como atuar? Perfeito. Com isso? Liderança, para mim, não é posição, liderança é ação. Liderança, na prática, para mim, são 3 principais pilares. Direcionamento, que é falar para a minha equipe para onde ela precisa ir. Desenvolvimento, que é desenvolver as competências necessárias para o meu time para que ele consiga chegar lá. E servir. Servir, cada um é diferente. Eu preciso servir de maneira personalizada. Então, os líderes que eles querem ajudar nessa transformação de fazer diferença no mundo corporativo, levar mais profissionais para mais altas posições, eles precisam seguir esses 3 pilares. Direcionamento certo, desenvolvimento certo, servidão correta. É isso que o líder precisa fazer. E eu falo o seguinte, cada profissional do teu time tem um perfil. Cada profissional do teu time tem uma competência principal. Você precisa individualizar isso. Então, quando o líder senta, se preocupa, senta com o colaborador e fala o seguinte, e aí, vem cá, vamos construir o teu plano de desenvolvimento? Qual é o líder que faz isso? Eu não vejo o líder que faz isso, a não ser os líderes que têm que fazer isso para colocar lá no sistema da empresa. Que o RH pede, né? Que é obrigatório. Sim. Mas os líderes que são líderes diferenciados, vamos chamar esse líder de líder SA, a gente está chamando de profissionais SA. Vamos chamar esse líder SA que entende a liderança como negócio e faz a liderança transformação, um canal de transformação na vida das pessoas. Esse líder, ele precisa sentar, se preocupar com a carreira. Às vezes ele precisa falar algumas coisas que o time não gostaria de ouvir, mas quando ele constrói o plano de carreira junto, vai oferecendo feed forward, que é diferente de feedback. Feed forward é você falar alguma coisa para o teu time conectada ao futuro. Olha um exemplo. Ao invés de eu dizer assim, Alessandra, tira esse copo daqui e coloca esse copo mais para frente, porque da outra vez você colocou o copo errado. Ou não coloca esse copo aí, eu não gostei que você colocou esse copo aí. Não. Alessandra, da próxima oportunidade que você tiver, coloca esse copo nesse lugar, porque visualmente vai ficar melhor, vai fazer mais sentido e a gente vai ter mais resultado. Combinado? Isso é feed forward. Feedback, não gostei que você colocou o copo ali. Os líderes que fornecem feed forward, eles aceleram o seu time. Eles desenvolvem o seu time. Eles conseguem impactar mais positivamente a carreira das pessoas. E um outro ponto, eu sei que emendei aqui pra caramba, mas um outro ponto interessante é o seguinte. Se o líder que está me ouvindo, ele quer crescer, esse líder precisa desenvolver quem está abaixo dele. Eu ia falar isso. O sucesso do líder é isso, né? É o sucesso dos seus liderados. Então, por que não ele promover esse ambiente que ele cresça, né?
Exatamente. Tem uma profissional, o nome dela é Fernanda. Eu tive muitas promoções, né? Ao longo da minha trajetória. Lá na AstraZeneca, basicamente, para onde eu fui, Fernanda ia ocupando meu lugar. E ela se preparava e se desenvolvia para isso. Ela fazia mentoria comigo. Ela buscava entender o que é que eu fazia. Ela queria entender como é que eu liderava. A visão que eu tinha sobre aquilo. Então, assim, para que eu pudesse crescer, eu tinha que ter alguém para assumir esse meu lugar. Eu tratava você como um mentor antes mesmo de você ser mentor, teoricamente. Então, eu buscava mentores internos, que é uma boa estratégia, né? E ela até hoje caminha comigo agora a mentoria externa, né? E ela continua crescendo profissionalmente, mas o líder que quer crescer, ele precisa desenvolver alguém para ocupar o lugar dele. Por quê? Pensa comigo. A empresa, quando vai promover um líder, ela pensa 360. Poxa, o impacto de um líder sair daquela equipe é grande, gente. É grande. Por quê? Porque ele tem um modelo, ele tem um estilo, ele tem equipe, teoricamente, na mão. Se ele visa o crescimento ali. Se ele vai tirar esse líder dessa posição, tem que chegar alguém para fazer o resultado rápido. Então, se o líder não desenvolveu alguém para assumir aquela posição, provavelmente esse líder vai ficar na estagnação. Então, o líder que quer crescer, ele precisa desenvolver. Essa é a mentalidade que ele precisa ter. Nesse tempo aí que você estava falando, você falou o termo profissional SA. Isso. O que seria profissional SA? Um profissional SA é aquele que olha a carreira como negócio. É aquele que coloca propósito, protagonismo e performance dentro do dia a dia profissional que ele tem. Sim. Não é aquele que espera o salário no dia 30 chegar e é isso que motiva ele. Não é aquele que fica estagnado na profissão. Não é aquele que fica esperando a empresa ficar investindo nele o tempo inteiro. Mas é aquele que assume o protagonismo da carreira dele, que tem um porquê forte de ele dormir e acordar e trabalhar todos os dias, e é aquele que consegue ter performance realmente acima da média do mercado. É esse profissional que consegue ser um profissional SA, crescer e se destacar no mundo corporativo. Excelente. E você estava falando aí sobre propósito. Já eu vou retomar sobre propósito. Tá bom. Mas eu queria lembrar de um aspecto lá do começo da nossa conversa, que a gente falou sobre se preparar para a próxima posição. Então, eu já vou me comportar na posição que eu queria estar. Eu lembro do meu começo da carreira, com 18 anos, eu na empresa, e quando comecei a trabalhar, aquela expectativa, na Moura, no Grupo Moura. Então, toda a expectativa, toda a alegria, comprar as roupas, tudo mais executivo, né? E eu sentia pessoas tirando onda, porque eu era uma posição baixa ainda, assistente, analista, e me portava como uma posição um pouquinho maior. Mas assim, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de ir nas reuniões não ficar no celular, ou então brincando. E eu via gracinhas por trás disso, como se estivesse querendo aparecer. E assim, não é aparecer, ou é aparecer um pouquinho, mas é aparecer de uma forma estratégica, né? Assim, você se portar realmente, desculpa. E como você vê isso? Isso faz sentido ou não? É melhor você se portar assim, mas, tipo assim, não chamar a atenção muito dos concorrentes ou dos seus pares? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem fazia essas perguntas para você, cresceu ou ficou na mesma posição até hoje? Se brincar, tá até hoje. Eu acho que isso eu tô falando de 10 anos atrás. Se brincar, ainda tem. Quem não tem tempo para se posicionar, tem tempo para reclamar. Sim. Ou diminuir o outro, Ou né? Que acontece e você fica assim, botando para baixo. Acontece muito também no digital, né? O pessoal vai aparecendo no digital e eu vejo as pessoas tirando onda. Eita, esse vídeo, blogueirinho. Aí eu vi muito isso. E diminuindo. Só que assim, é uma tiração de onda que acaba que você fica, caramba, será que eu devia estar continuando fazendo isso mesmo? Tipo assim, a forma que o pessoal tá me vendo. Então, tem que ver também se você está fazendo porque você está com aquela visão de futuro, de que o que você quer alcançar, a sua próxima posição, eu vou continuar firme nesse propósito, ou não, vou parar por aqui que eu tô demais. Deixa eu, mais uma vez, eu vou fazer uma pergunta. Algum diretor falou isso para você? O quê? Tirou onda ou brincou? Não, ao contrário, eu ficava assim, não, eu escolhia a Alessandra, tipo assim, porque a postura, sabe, a forma de falar. Então, é sobre isso. O mundo corporativo, ele tem um viés. Qual é o viés, assim? Existem algumas crenças, né? Que você, às vezes, quer aparecer, se vender demais, que você precisa babar o chefe, enfim. Mas, geralmente, quem fala isso são pessoas que estão estagnadas, que estão insatisfeitas ou que não estão fazendo diferente para chegar num patamar diferente. E as pessoas que conseguem ter essa visão e aplicar esse posicionamento estratégico, essa exposição positiva, esse comportamento corporativo ideal, elas conseguem rápida ascensão, que foi o que aconteceu com você. Sim. Então, você entrou, rapidamente você foi chegando num patamar até estar ao lado do diretor rapidamente. Sim. Então, comigo foi a mesma coisa. A minha linguagem era da próxima posição, o meu comportamento era da próxima posição, as apresentações que eu fazia, eu utilizava termos
que a posição que eu queria chegar utilizava no dia a dia. Por quê? Porque eu queria que as pessoas no meu ambiente de trabalho já olhassem para mim e falassem o seguinte, ó, ele já está pronto para a próxima posição. Sabe qual é o resultado disso? Lembra que eu sempre falo isso. 7 promoções em 6 anos. Rodrigo, por que você repete tanto isso? Porque eu quero que você entenda que você também pode. As pessoas também podem. E dessas 7 promoções, eu só fiz 2 processos seletivos. Por quê? Sim. Porque eu entendi que o meu processo seletivo era diário. E que se eu conseguisse estar na próxima posição todos os dias e as pessoas me enxergassem ali, eu não ia ter concorrência para a seleção. Você está todo dia sendo avaliado, né? Nós, no mercado de trabalho, estamos num processo seletivo diário. Se você quer crescer e se destacar, você tem que internalizar isso em você. E o teu comportamento, o teu protagonismo, a tua performance precisa estar já na próxima posição para depois você conquistar a sua promoção de maneira efetiva. E isso também eu atribuo muito à questão assim, eu nunca fui muito comercial. E eu ficava, eita, se eu não sou muito comercial, como é que eu vou me vender? Como é que eu vou, assim, me portar para a próxima posição? Mas, assim, através das atitudes, das entregas, se não é comercial, é relatório, é apresentação, é um diferencial. Então, a postura diante das reuniões, diante de uma informação que não é legal, uma informação mais pesada, diante de um feedback. Às vezes o pessoal ouve feedback, eu ouvia na época, né, posições um pouco abaixo, e ficava dizendo, nada a ver, eu vou nem seguir, é coisa da cabeça dele. E não dizer, eita, peraí, se tem alguém vendo isso aqui, é porque tô errada, né? Então, acho que faz todo sentido. Agora eu queria voltar para propósito, que eu havia falado. Propósito. Eu demorei muito tempo também na minha carreira para dizer assim, não, eu trabalhar com propósito. Para mim, eu estava indo trabalhar, entregar relatório, entregar os números, entregar a apresentação do que era me pedido. Propósito. Como é que você fala assim para a pessoa? Como é que você indicaria, sugeriria para a pessoa trabalhar com propósito? Gente que está desmotivada hoje em dia, trabalha pelo dinheiro. Acontece muito. Tem gente que está nessa fase. Exato. Porque, assim, como é que eu posso ter propósito na minha carreira? Primeira coisa. O meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas, hoje através do desenvolvimento glorificando a Deus. Esse é o meu propósito. Então, tudo que eu faço, todos os dias, é para fazer a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa. O propósito do Profissional Cast, o propósito da RB Academy, o propósito da minha família, hoje tem sido fazer a diferença no mundo corporativo. E tudo que a gente faz, seja mentoria, palestras, treinamentos, lives, conteúdos, tudo é para isso. Quando a gente vai de encontrar um propósito, por que eu faço aquilo que eu faço? É uma pergunta que eu preciso refletir. Existe uma plataforma, eu diria assim, de encontrar isso, que é o Ikigai. É uma plataforma que é asiática, que fala sobre como você conseguir com mais clareza... Uma ferramenta, né? Uma ferramenta, vou colocar assim, uma ferramenta de você ter mais clareza sobre qual é o teu propósito, por que você faz aquilo que você faz. Só que quando você para analisar, existem algumas maneiras de você ter mais clareza sobre o seu propósito. Eu falei o meu, fazer diferença na vida das pessoas, mas isso pode ser realizar os sonhos da tua família. Porque no final, o trabalho, ele proporciona você fazer a diferença na vida das pessoas que você está no teu trabalho, mas acima de tudo na tua família. Você se desgasta, você estuda, para quê? Para fazer a tua família ter uma condição diferente e realizar os sonhos dela. Então, a família pode ser um propósito. A diferença que você faz no teu trabalho pode ser um propósito. Você impactar a vida de alguém no teu ambiente de trabalho pode ser um propósito. Você resolver os problemas de alguém pode ser um propósito. Propósito é o porquê de você dormir, acordar e passar um terço da sua vida fazendo aquilo que você faz. Isso é propósito. E como você falou, o seu propósito é esse de fazer a diferença. Como você falou, o seu propósito é esse de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu que estou nos bastidores, fazendo toda essa parte de marketing, a parte financeira, os ajustes administrativos. Tu vai chorar em todo o podcast que a gente for gravar? Não, eu tô aqui tossindo. Mas eu acho que o meu propósito também pode estar atrelado a isso dessa forma, de que eu posso fazer a diferença através do trabalho que eu estou fazendo no background também, aqui por trás. Então, eu vou fazer com que Rodrigo tenha a melhor situação aqui, tudo organizado, para que ele possa impactar as pessoas lá na frente. Eu vou deixar todo o ambiente preparado para que a gente consiga atingir juntos as pessoas. Então, eu não posso diminuir a minha posição, porque através dela eu posso impactar você, que você vai impactar outras pessoas, né? Então, acho que também todo mundo consegue encontrar um propósito e direcionar isso. Não é sua função menor, maior. Você tem que acordar com aquilo, não por quê. Nas palestras que eu costumo fazer, eu falo o seguinte: uma maneira de você colocar o teu propósito na prática é pegar a missão da empresa, internalizar aquilo e aplicar aquilo diariamente no teu trabalho. Então, quando você consegue fazer isso,
Você traz um novo significado para a posição da maneira que você faz. Porque não importa se é da copeira ao CEO, todo mundo naquela empresa tem uma missão. Então, se você internaliza a missão da tua empresa, coloca aquilo nas atividades que você faz, entende que para a empresa cumprir aquela missão, ela precisa da tua posição e precisa de você, você muda o olhar sobre o teu dia a dia de trabalho. E qual é o papel, assim, da família nisso? Pessoas que estão vendo, assim, profissionais, que no caso é um pai, uma mãe crescendo dentro de casa, um filho. Qual o papel da família em ajudar esses profissionais a crescerem? Qual o papel também, não só da família, mas da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde física? O que é que isso impacta para o crescimento profissional? O crescimento profissional ele não vem só do trabalho. O crescimento profissional ele vem de você estar mais completo. Como a gente falou, a gente precisa analisar a nossa carreira como um profissional SA. Então, quando eu falo profissional SA, eu falo o seguinte, né? Tem 4 principais pilares da minha vida, que é Deus, saúde, família e trabalho. E todos os dias da minha vida eu preciso me conectar com isso. Então eu preciso me conectar com Deus, eu preciso cuidar da minha saúde física e emocional, preciso cuidar da minha família, ter tempo de qualidade com você, com Cecília, ter os nossos tempos. Sim. E fazer o trabalho de um jeito diferente. Então muito profissional que quer crescer, ele só foca no trabalho. Só que isso não é tão sustentável. Para que você consiga crescer e se manter, você precisa cuidar da tua vida 360. Profissionais SA. Uma empresa, por exemplo, ela tem que cuidar do marketing, RH, finanças, enfim, todas essas áreas. Um profissional precisa cuidar dele 360. Então, é importante que a família entenda esse papel e que a família, ao mesmo tempo, não queira ali exercer o que já aconteceu. Então, tem muito pai que quer que o filho siga a mesma carreira. Sim. Só que o filho não tem a mesma aptidão, não tem a mesma paixão, não tem o mesmo propósito. Acaba bloqueando, né? Assim. E isso transforma os filhos profissionais frustrados. Sim. A família tem que impulsionar as fortalezas. A gente estava com um casal de amigos na nossa casa recentemente, que foi Paulo e Eduardo. E aí ela estava falando o seguinte, ó, a filha dela, né, Maria, super nova, vendo ela grande pra caramba, e aí ela me perguntou o seguinte, Rodrigo, eu não sei se eu coloco a minha filha no esporte de vôlei, por exemplo, de basquete, mais pra frente, ou se eu coloco ela para fazer ginástica, para melhorar um pouco a mobilidade dela, que é algo. Eu falei o seguinte, potencializa as fortalezas. É a mesma coisa que eu falo em relação ao trabalho. Incentiva as pessoas no teu redor a potencializar as fortalezas. E outra, reconheça as fortalezas das outras pessoas no teu ambiente de trabalho. Potencializar as fortalezas, você fala o quê? No que você é bom, continue fazendo aquilo e se especialize naquilo. Focar mais nisso. Focar mais nisso. E uma coisa para a gente fechar esse episódio, que eu acho que é interessante, é o seguinte. Para que você consiga crescer, é importante você ter embaixadores da tua marca. Então, muita gente acredita, às vezes, que para crescer é só o chefe que toma a decisão. Não é verdade. Para que você cresça, a tua equipe precisa validar isso. E quanto ela mais validar, mais vai ser fácil você crescer. O teu diretor, o teu gestor, enfim, o teu líder, as pessoas que estão abaixo de você. Então, se você constrói o posicionamento 360, tem embaixadores da tua marca profissional, é muito mais rápido e vai ser mais fácil você acelerar o teu crescimento. Por quê? Não é só você querendo crescer. São as outras pessoas enxergando em você esse crescimento. E você ver os outros crescerem era para dar esse orgulho, essa motivação, né? Ver toda uma geração crescendo. Hoje em dia a gente sabe como é difícil o mercado de trabalho. Então, acho que faz todo sentido isso. A gente querer ver os outros crescerem, né? Totalmente. E para a gente fechar, como você falou, tem alguma indicação de livro ou indicação de série que você diria para o pessoal que está buscando crescimento, dar uma motivada? Tá. Livro para líderes, O Monge Executivo. Tá. Fala muito sobre liderança servidora e aqueles 3 pilares. Por quê? Ele é inspirado no maior líder de todos os tempos. Jesus, que é a minha maior inspiração em relação a líder. Né? Estou escrevendo um livro, inclusive, sobre isso. Né? Princípios da liderança inspirados no maior líder de todos os tempos. Livro para quem está no dia a dia do trabalho. Existem alguns, né? Quem quer crescer, por exemplo. Como influenciar as pessoas, como fazer amigo influenciar pessoas, que fala sobre essa questão de construção de embaixadores, que a gente está falando aqui. Hábitos atômicos, que é a maneira de você olhar o teu tempo de maneira estratégica e potencializar isso. E essencialismo, que é exatamente você analisar aquilo que você precisa fazer como foco principal para conseguir crescer. Seriado, eu gosto muito para líderes. Né? Tem 2. The Playbook, que é um seriado que pega grandes líderes dos esportes para entender o modelo deles mental. E Designated Survivor, que é sobre nos Estados Unidos. Sim. Né? Não vou dar spoiler não, mas é sobre tomada de decisão e princípios e valores na liderança sólidos. E ambiente de pressão, né? Assim, decisão rápida que Total. Você tem que tomar. E muito sobre isso também de crescimento profissional, porque ele tem liderados abaixo dele. Então,
como inspirar os outros, como querer que os outros cresçam também, né? Para resumir, essa história, ele era o 13º na cadeia presidenciável dos Estados Unidos, houve um atentado. Desse atentado, esse cara estava escalado... Designado para... Um sobrevivente designado, né? Para que ele pudesse assumir. E assumiu e a história você confere nesse seriado, né? Acho que as recomendações são essas. E tem o meu livro. Meu livro está chegando. Não vou dar o spoiler ainda, mas vai ser um livro que vai impactar tanto líderes quanto profissionais para que eles tenham uma carreira com propósito, protagonismo e performance, se transformando em profissionais SA para fazer diferença no mundo corporativo. Excelente. E como te acompanhar mais e saber mais sobre o crescimento profissional, acho que a gente ajudou bastante aqui. Como continuar acompanhando aí. Boa. Diariamente eu estou lá no Instagram, então você precisa começar a me acompanhar, Rodrigo Barbosa IG. A gente falou de livro, uma recomendação que eu tenho é você me seguir também, me acompanhar lá no LinkedIn, que eu também tenho uma newsletter semanal que é Profissional SA. Então eu compartilho como é que você pode chegar nesse patamar. E aí eu estou nas outras plataformas também, YouTube e todas as outras plataformas eu estou presente. Mas eu diria principalmente Instagram e LinkedIn, porque se você quiser se transformar no Profissional SA, esse é o melhor jeito de você conseguir acelerar. Se transformando em Profissional SA, para que você consiga performar, protagonizar e ter propósito com aquilo que você faz no seu dia a dia de trabalho. Ficou incrível esse episódio, né? Ficou com coisas práticas, né, pra gente botar em dia. A gente vai trazer mais desse modelo aqui também, intercalar com os convidados que a gente tem. Obrigado. Alguma coisa mais pra gente compartilhar? Obrigada também. E continue acompanhando aí, que tem muita coisa legal por vir. Exato. Mais um episódio do Profissional Cast na próxima semana. Eu aguardo você.